Oi, meu povo, como é que vai vocês aí? Como estão? Não é? Então, hoje nós vamos falar do terceiro grupo, que daqueles que conseguiram sobreviver ao final do Cretáceo. Então, prestem bastante atenção, porque hoje a aula vai ser muito interessante também. Como eu havia dito, vamos entrar então nos Arcosáurea. Né? Quem são os Arcosáurea? Né? Para a gente lembrar, são os dinossauros, não é isso? E junto com eles nós temos as aves. Primeiramente nós vamos falar dos crocodília, que é a aula de hoje, e na outra semana nós vamos dar a introdução a aves. Tá? Quem vai falar aves para vocês é o Carlos Augusto, que é um professor, que é um mestre, né? Está se formando agora em mestre pela UERJ, um colega, ex-colega de vocês. Né? Agora ele já é um professor, já está formado, terminando o mestrado dele, e ele então vai dar a dica para vocês sobre as aves, o grupo das aves. Depois, na aula síncrona, quem vai estar com vocês sou eu. Ok? Então, eis aí o nosso bate-papo da aula de hoje. Então, agora, nós vamos dar a introdução aos crocodília. Ok? Então, nós vamos ver que os crocodília, eles têm uma diversidade de alimentação enorme, né? Ou eles capturam mamíferos, peixes, invertebrados, né? No caso crustáceos, tartarugas, vocês veem que eles também aí ensaiam a comer tartaruga, e até, vejam aí, tubarão. Pois é, como é que eles vão atacar tubarão? Que papo é esse, professor? Que o senhor está dizendo que tem jacaré comendo tubarão? Pois é, existe uma região na Austrália, tinha que ser Austrália, né? A Austrália tem tudo que é de diferente, não é? Que ele vai até o mar. Ele se aventura dentro do mar, vai para umas ilhas, ele, em suma, passeia por ali. E, dentre os itens alimentares dele, além de pegar peixe e outros animais, ele também caça tubarão. Ok? Então, é um bicho que tem uma diversidade alimentar muito interessante. Não é só isso. Vejam essa parte escura que está na boca do jacaré. Quem é que poderia me dizer o que é? Vê se vocês adivinham o que é. Está penduradinho, descansando. Pois é, isso mesmo. Não é o Batman, mas é um morcego. Ele sobe, ele tem uma grande força propulsora da cauda, ele sobe então e abocanha esse morcego. Né? Aqui vocês têm uma ideia dos itens alimentares em relação ao comprimento do corpo da dieta de um crocodilo do Nilo. Né? Vocês vão ver aí que existem vários itens alimentares de acordo com o tamanho deles. Né? Eles partem aí para insetos, aracnídeos, crustáceos, moluscos, peixes, larvas, répteis, aves e mamíferos. Então eles têm uma variedade alimentar assim espetacular. Né? Isso é só para vocês terem uma noção. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte, os crocodilos, eles não mastigam, então eles abocanham, né? E eles dão um giro. Se o animal é grande, vocês vão notar isso nos filmes que vocês veem, por exemplo, no YouTube, ou num desses filmes aí que falam sobre esses animais. Vocês veem que ele morde e dão um giro, chamado giro mortal.
Esse giro, então, ele vai e arranca um pedaço. Tá? Ele não morde assim, atira uma mordida, um pedaço com a mordida dele, não é com uma bocanhada. Não é assim que ele faz. Ele morde, gira, tira um pedaço, né, lacera aquela parte, e assim ele então joga aquele pedaço dentro da goela, né, na parte do espaço do esôfago, e engole aquilo ali inteiro. Tá? A digestão dele, por conta, é auxiliada por gastrólito. O que são gastrólitos? A gente vai ver isso no outro grupo também, né? Desse grupo que a gente está estudando dos crocodíleos. Né? Não são os arcosáurea? Pois é. Os arcosáurea, eles, tanto os crocodíleos quanto as aves, eles têm essa propriedade. A gente já falou, né, nas últimas aulas, que eles naquela moela, né, eles comem pedra e essa pedra fica na moela, assim como no crocodilo aqui. Vocês estão vendo as pedras aí. Isso fica ali. E aquilo vai triturando, então, né, quando ele come pedaço de osso, estruturas duras, né, como um caranguejo, alguma coisa assim do gênero, ele vai triturando aquilo ali nessa parte da moela. Tá? E isso, então, o ajuda a quebrar os alimentos. É um animal que costuma ficar na furtividade. O que quer dizer isso? Observem bem como é que ele se esconde. Olha, parece até um pedaço de madeira, um pedaço de tronco, né? Então vocês veem que ele fica sempre somente com os olhos e a parte do ouvido e a narina sobre aquela lâmina d'água. Observem aí, olha lá. Olha a marcação. Vocês estão vendo a marcação aí das algas que estão nesse lugar que ele habita. Olha aí onde elas ficam. Observa bem, olha. Abaixo dos olhos e aqui na pontinha do focinho, abaixo da narina. A narina desses animais é uma narina que está voltada para cima. Tá? Ele tem uma narina voltada para cima. Ela é dorsal. Completamente dorsal, como vocês estão vendo aí nesse esquema. Então, olha o que fica. Parte do ouvido, logo depois do olho aí, né? Na parte de trás, na parte mais caudal. Você tem o ouvido e na parte mais cranial você tem lá um buraquinho da narina. Ela fica literalmente para cima. Tá? Então, com isso, ele fica todo submerso, né? E somente com o olho e respirando normalmente, tranquilamente e olhando se tem um povo aí, está chegando. Então é um animal que fica muito bem na furtividade. Né? Ele se camufla muito bem no meio e com isso ele pode chegar perto, mas muito perto das vítimas. Né? É os filmes que a gente vê aí em que você vê que ele do nada alguns gnomos, alguns outros animais estão tomando água, daqui a pouco do nada aparece ali um desses crocodilos, jacarés, né, pegando esses animais. E lembrando que não é só de animais vivos que eles vivem, não. Né? Às vezes algum animal que morreu ou foi morto e a carcaça ficou próximo ali à água e tal, ele sai também, vai andando e vai lá na carcaça e come também. Tá? Então é um animal que tem uma versatilidade na alimentação dele muito grande. Vocês, não sei se vocês lembram, mas há pouco tempo, né, houve um acidente com uma criança num parque temático da Disney. Isso antes da pandemia, né? Teve uma criança que estava com os pais bobearam do lado de um lago, e esse lago tinha crocodilos, né? E um crocodilo simplesmente subiu e furtivamente pegou a criança e sumiu com a criança. Né? Pra vocês terem uma ideia, essa criança foi achada 2 dias depois, o corpo dela, num outro lugar do lago, lá onde ele ficava, porque esse tipo de animal, eles fazem uma coisa muito interessante, que como às vezes ele não é pequeno, alguma coisa assim, ele não consegue, às vezes, comer quando a coisa está muito fresca. Então eles precisam que aquilo ali apodreça de alguma maneira
para que eles possam arrancar pedaços da carne. Então, o que, que esse animal fez? Na verdade, é uma coisa que ele faz isso na natureza, né? Ele pegou aquele corpo daquela criança, poderia ter sido de um outro animal, leva e esconde isso. Ele bota lá entre a relva, o mato, em suma, dentro do próprio lago e deixa ali. Aí, conforme o corpo vai inchando e aquela carne vai apodrecendo, ele depois vai lá e dá um nhaco ali e vai comendo, come aquilo ali já em estado já mais adiantado de putrefação. Tá? E foi isso que aconteceu. Ele só acharam o corpo 2 dias depois, né? Aí você vê o quanto não procuraram, né? E para até achar, quer dizer, um animal que tem uma preservação muito interessante, né? Porque ele guardou aquele corpo ali em algum lugar que só se achou 2 dias depois, não é? Para a infelicidade dos pais. E, então é isso. É um animal muito furtivo. Quanto à respiração e à deglutição do animal, nós temos vocês estão vendo aí nessa foto, o esôfago, a abertura do esôfago mais acima e a glote, né, que é a abertura da traqueia, um pouco mais abaixo. E aqui você tem uma que eles chamam de válvula ou valva palatal. Então é muito interessante, porque quando o jacaré abre a boca, não é que você fala, o jacaré abre a boca e ele vai entrar água dentro do esôfago, entrar água dentro da traqueia, nada, de jeito e maneira. Essa válvula palatal, ela fecha toda aquela região lá de trás da boca. Com isso, o animal não tem nem entrada de água e nem entrada de ar. Por que não tem entrada de ar? Quer dizer, a entrada de ar tem. Ele protege a entrada de ar. Vamos ver por quê? Observe então aí. Olha lá. Na parte do focinho, o ar entra, vai passar lá por cima. Esse animal, quer dizer, uma das características deles já é, assim como os répteis de uma maneira geral, é a presença de um palato superior, tá? do segundo palato, que você tem o palato mole e esse é o palato duro. Então você tem o céu da boca, ok? O céu da boca. Então o ar passa lá em cima, assim como o nosso, né? Alguém não entendeu isso? É moleza entender, igualzinho o nosso. Então, ele respira, o ar vai passando, observa essa linha tracejada e vai passando até que ele vai lá para a traqueia. Aqui na frente, onde seria a abertura, tem um traço ali, onde está mostrando nariz interno ali, né? Ali na frente fica aquela válvula palatal, que vai fechar essa parte aí. Ela fecha. Então ele pode respirar e ao mesmo tempo que não entra água nem para os pulmões e nem para o esôfago. Deu para entender? É veda. Fecha completamente. Então ele pode pegar, pode morder, tá? Pode arrancar pedaços, mas ele tem que sair e lá em cima, então, com a cabeça fora d'água, é que ele vai jogar para dentro da goela, e ele vai abaixar então essa válvula palatal para que aquele acesso ali para o esôfago, aí sim, para a traqueia, a partir da boca, ele tem acesso. Mas a respiração dele é feita pela narina. De acordo? Então, dando para ver isso aí? Bom, qualquer dúvida, a gente, quando se encontrar, a gente se fala. Quanto à parte do giro mortal, né, eu gostaria que vocês assistissem no YouTube, tem um vídeo sobre giro mortal, bota isso, giro mortal nos crocodilia, ou nos crocodilos, e dê uma olhada nesse vídeo. Tá? Ele fere sensibilidades, tá? Porque é um vídeo em que vocês vão observar que por um descuido aí da pessoa que faz o show aí com o crocodilo, ele se viu depois mal, né? Vocês vão ver por quê. Mas não é para deixar a criança assistir, não. Tá bom? Como ele tem um modo de vida semi-aquático, né, a gente vai encontrar nesse grupo algumas adaptações locomotoras. E quais são essas adaptações locomotoras?
Para natação, a gente vai ver essas membranas interdigitais, né? Vocês estão vendo aí membranas interdigitais, e observem que a mão dele, você tem dedos com garras e dedos sem garra, né? Observa bem ali, são 4, e você tem um dedo ali que é sem garra, mas as membranas, é igual aquela membrana que o professor de natação coloca na gente para a gente aprender a nadar, né? São aquelas membranas interdigitais que ajudam no que? Você a puxar mais água. Com isso você tem um impulso para frente, né? Ação e reação, lembram? É para frente. Então isso aí é para ele se equilibrar dentro d'água. A gente vai ver que a natação dele, isso é mais para manobrabilidade, como está escrito aí. Mas a gente vai ver que para natação ele usa um pouco, mas a gente vai ver que tem outros órgãos aí, outras partes do corpo, vamos chamar assim, que são que ajudam mais nessa questão da natação. Tá aí ele aí. Toda a propulsão desse jacaré, crocodilo e gavial, vocês vão ver aí depois as diferenças, essa propulsão toda é feita através da ondulação lateral. Tá? Então a cauda ela é achatada lateralmente, como vocês estão vendo aí nesta foto, e com isso ele faz um movimento da cauda, né, ondulatório, e caminha para frente. Uma outra adaptação, por exemplo, em terra, são as garras, né? Que é para ajudar ele no atrito, para ele poder ter impulsão sobre a terra. Eles têm geralmente um andar alto, tá? Ele levanta o corpo e sai andando. Ele não se rasteja para ir andando fora da água, não. Tá? Ele levanta e tem um movimento de andar, que eles chamam de movimento de andar alto. De acordo? Tá? Com isso ele vai andando direitinho. Bonitinho mesmo. E nada de rastejar. Ele só rasteja, que eles chamam de movimento da barriga, né? É quando ele está já próximo à água e às vezes tem um lodo, né? Tem um lama ali, ele se joga para deslizar para ir para dentro d'água. Tá? Que é um tipo de movimento ou outro que ele utiliza. Mas geralmente na terra ele utiliza o que? Esse andar alto para poder se locomover. Uma outra coisa que a gente tem que ver também, que é uma outra adaptação em terra que ele usa, que é o sprawled, que é a postura sprawled, que é esparramado. Ele fica esparramado ali, como vocês estão vendo, e fica se aquecendo. E quando se aquece demais, muitas vezes vocês estão vendo, ele está de boca aberta, né? Ele está de boca aberta porque ele está fazendo uma troca, né? Respirando e tentando, vamos dizer assim, ventilar os pulmões por conta do calor em excesso. Tá bom? Observem aí como é o corpo desse animal, presença de garras nos membros anteriores. Então você vê que tem 5 dedos, só 3 tem garras aqui, no da frente. No de trás tem 4 dedos, só 3 tem garras, o outro não tem, como a gente já viu no slide passado. Então é um animal muito interessante, né? E a narina, que vocês estão vendo aí, as aberturas estão voltadas para a parte dorsal do animal. Como vocês já viram também, a gente já falou em slides anteriores. Procure também na internet uma coisa chamada galope do crocodilo. Tá? Esse galope é um crocodilo que vocês vão ver, quando vocês verem o vídeo, vocês vão entender que eu estou falando agora,
para vocês não mexerem com esses bichos, né? Porque tem espécies, essa para variar, da onde? Da Austrália, que ela galopa, ela tem uma correria louca e ela então se joga dentro d'água. É espetacular esse vídeo também, tentem achar. Se vocês não acharem, me avisa que eu envio para vocês, a gente vê como é que vai fazer. De acordo? Então, esse é um outro tipo de locomoção. Então, ele pode andar, né, e galopar em direção a uma presa. I don't think you're getting over that fence, pal. He's trying to get into this pond over here. Oh, there he is. Oh, watch this. You retard. Aí você fala, oh, bom, eu estou aqui tranquilo porque eu botei uma cerca, então não vai, nenhum jacaré vai passar. Pois é. Pra vocês terem uma ideia, esse jacaré aí também vocês vão encontrar na internet, né, no YouTube, e ele sobe essa grade e se joga lá para o outro lado. No outro lado é que está o lago. Tá? Então ele fica tenso, ele sobe, enfia as garras aí nesse cercado e ele pula para o outro lado e vai para a água. Tá? Então é um animal que é bem intenso e que não vê nenhuma barreira. Eu já vi fotos, por exemplo, interessantes, né, de crocodilos lá norte-americanos, ou alligatorídeos, né, que são os jacarés, os jacarés e alligator, né, eles tentando abrir porta. Eles ficam. Vamos falar agora do sistema de defesa. Olha que espetáculo aí que vocês estão vendo. Né? Olha que espetáculo, é muito lindo isso. Observa o corpo do animal, né? A parte toda do esqueleto, você tem então o crânio e todo o esqueleto pós-cranial, a cintura aqui na frente, a cintura escapular, e lá atrás a cintura pélvica, não é isso? A cauda compridinha lá, tudo bonitinho. Aqui, esse crânio de apsida. Então você tem um buraquinho ali lá do outro lado, que dá para ver. Do lado de cá não dá para ver muito não. Do lado direito aqui não dá para ver, mas do lado esquerdo dá para ver muito bem. Então você tem a cavidade supra, né, temporal. Aí logo depois, perto aí dessa trave que tem depois da órbita, aí, você tem o que seria o arco supratemporal. Depois você tem uma cavidade. Essa cavidade é a cavidade o quê? Infratemporal. E logo em seguida, todo assim, parece até poroso, né? Você tem o arco infratemporal. O que caracteriza um crânio que diapsida. Né? Muito lindo isso. Então é a maneira dele se proteger. Olha como é bem protegido. Né? Ele então apresenta as escamas córneas, né? Como a gente já havia dito. E nessas escamas córneas a gente vai encontrar os osteodermos. Quem são os ósteos? Vê bem, osteo, osso, dermos da pele. Então a gente vai encontrar ali, você está vendo nessa dissecção, ele tirou um pedaço ali de um osteodermo. O que tem ali embaixo? É esse tipo de osso. Esse osso, eu já falei para vocês, ele é bem vascularizado ali, observa a microcirculação, e os vasos passam aí e tomam o quê? E capturam aquele calor do sol. Né? O animal está ali tomando aquele solzão e ele então esquenta esse sangue nessa microcirculação e isso então é levado para dentro do corpo do animal, aquecendo. É como se fosse uma placa aquecedora, né? Que a gente tem. Então é por aí. Espetacular, né? Isso é fantástico. Não tem... Perfeito, perfeito. Algumas outras funções que a gente vai encontrar nesse conjunto do corpo, né, desses animais é termorregulação pelo dorso, a gente já viu ali que a gente tem os osteodermos, então com isso ele aquece
aqueles pequenos vasos sanguíneos, aquela microcirculação que leva o sangue quente lá para dentro, com isso ele termorregula, né, na parte dorsal. Temos a cauda achatada, como vocês estão vendo aí nesses esquemas, né, nessas figuras. Muito bem caracterizado, então ele é achatado lateralmente, a cauda, com isso ele faz um movimento e consegue fazer uma propulsão desse animal. E também a gente pode ver que a sustentação axial do dorso, né, ele é toda feita, né, por esses membros bem, digamos, parrudos, não é isso? Em que a gente encontra nesses animais. Uma outra coisa interessante também, que é bom ver aí, nesse que está em decúbito dorsal, ou seja, ele está com a barriga para cima, vocês veem aí no meio do corpo o cloacal vent, né? Tá vendo? A cloaca desse animal, ela não é transversal, como aquela sinapomorfia que você encontra nos outros grupos, né? Mas nesse você encontra o quê? Ela é longitudinal. Observa aí o pedaço da cauda. Aí na cloaca, essa cloaca ela é longitudinal. Ela não é transversal como os outros grupos de répteis. Tá bom? Pé. Vamos falar agora sobre as ecoformas. As ecoformas é que vão nos ajudar a separar as três famílias que a gente acha, né? Alligatorida, Crocodilida e Gavialida, né? Uma na outra. E vocês então vão aprender isso na aula de hoje. De uma maneira geral, então, esse é um crânio de um crocodilia, né? Por enquanto, para vocês. E ele então é formado aí pela maxila e pela mandíbula. Todas as estruturas outras são voltadas para morder. E o mais interessante é que quando ele morde, assim, ele abre e fecha, como se fosse uma tampa de uma, digamos aí, uma tampa de um Tupperware, né? Você tampa aquilo ali. Então, o movimento é só esse. Ele não, como ele não mastiga, né? Ele não tem aquele deslize sobre a mandíbula, sobre a maxila e vice-versa. Tá? Ele simplesmente abre e fecha, como a gente pode ver. Aí, a gente tem os três tipos, né, básicos de crânio, que são as ecoformas, né, que a gente pode chamar. Esse grandalhão, por incrível que pareça, que vocês estão vendo aí, é de um jacaré, é de um alligatorídeo. Tá? E ele é muito interessante, por quê? Porque vocês estão vendo ali no final da cabeça, estão vendo um buracão ali, né? Logo acima do olho, só que está lá do outro lado. Esse aí é a janela supratemporal. Né? Logo do lado dela você tem o arco supratemporal. Abaixo, aqui, já agora daqui na frente, né, mais para o lado esquerdo aqui, você tem a janela infratemporal e logo depois o arco infratemporal. Tá bom? Nesse grandalhão. Esse aí é um alligatorídeo, como eu já falei. Esse outro no meio aqui, né, já é um crocodilo. Tá? Com as mesmas estruturas, lembra que eu falei? Né? Eles são de apsida, então, as mesmas estruturas. O focinho é mais alongado, enquanto dos jacarés, né, e alligators, né, eles são mais larguinhos, né, são mais largos. E esse compridão aqui que vocês estão vendo nesse primeiro plano é justamente um gavial. Só tem um gênero, ou melhor dizendo, um gênero e uma espécie que vive na Índia, no rio Ganges. Tá? Esse então é o Gavialis gangéticos, para conhecimento de vocês. Todos eles de apsida. Ok? Vejam que espetáculo esses crânios aí. Assim,
Como eu já havia dito para vocês, essas aí são as 3 famílias dentro de crocodília, conhecidas até hoje, né? É a Alligatorida, que são os jacarés e os aligatores, né? Não sei se vocês lembram, eu acho que não é da ideia de vocês, mas os pais de vocês talvez tinha o chamado Alligator, né? Que é um desenho que tem de um alligatorídeo norte-americano. De acordo? Aqui no Brasil nós temos os jacarés, aí, os caimãs, que são jacarés, né? Jacaré de papo amarelo, jacaré açul, caimã, crocodilo e acaré, que é o jacaré do Pantanal, paleosucos palpebrosos, paleosucos tirgonatos, né? Esses são os que a gente encontra aqui na América do Sul e principalmente aqui no Brasil. Tá? Dentro de crocodilídea, nós não temos crocodilos aqui no Brasil. Tá? Não existe. Tem o crocodilo americano, o crocodilo do Nilo, esses são os mais conhecidos. E o crocodilo de água salgada, que é aquele, é o crocodilo esporoso, lá da Austrália, que gosta de comer tubarão. Né? Que a gente já viu a foto dele. E dentro da família Gavialida, nós temos o gavial dos gangéticos, que a gente também já falou, que é o gavial indiano. Como é que a gente faz para reconhecer, para diferenciar? A gente vai ver aí embaixo, na D, na E e na F, a diferença entre um e outro. Tá? Então, na D aí, quer dizer, a D com a A, nós teríamos aí um crocodilo. Então, você vê que eles têm o focinho mais alongado, né? Do que aquela letra F ali que vocês estão vendo acima aí, da letra C, seria o jacaré. Ele já tem o focinho um pouco mais alargado do que os crocodilos. E no meio você tem o gavial dos gangéticos, hein, que é o gavial. E olha como ele tem o rosto bem comprido. São típicos de animais que são piscívoros. São animais que se alimentam de peixes. Tá? Quanto aos outros dois, tanto o crocodilo, quer dizer, o crocodilo como os alligatorídeos, os jacarés, esses têm uma diversidade de alimentação muito grande. Tá? Encosta na porta. Como é que você diferencia um grupo do outro? Né? Já vimos pela forma de fora, né? A gente já falou que os jacarés têm a cabeça mais larga, os crocodilos a cabeça mais estreita e, bem mais estreita e afunilada, tem os gaviais. Como é que seria essa diferença? Você achou lá um crânio, né? Na mandíbula. Que mandíbula é essa, professor? Como é que eu vou saber se essa mandíbula é de que família? Então vamos aí. A gente vai aprender hoje uma coisa que vocês não podem esquecer por resto da vida. Tem que ficar bem corticalizado. Então vê aí, nesse letra D aí. Isso é um jacaré. Tá? Então vocês veem que a sínfise mandibular, lembra essa parte da frente onde o osso da mandíbula da direita se cola com o da esquerda? Né? Isso nas serpentes, vocês lembram que isso se abre? Né? Só era ligadinho por algumas ligações, algumas fibras, e ela se abre para poder a serpente comer um animal maior do que o seu diâmetro. Ela estica tudo para aquele animal entrar. Né? Então ela consegue engolir objetos maiores que o seu diâmetro oral. No caso dos crocodilos, não. Né? Então vocês veem aí, esse letra D, eu vou voltar a ele. Isso é um jacaré. Então você vê que a sínfise é uma sínfise pequena. Se ele é uma sínfise pequena, o resultado disso é que a gente vai ter uma cabeça que pode ser mais larga. Tá? Proporcionalmente ela pode ser mais larga. Já na letra E a gente tem um crocodilo. Olha que interessante, o crocodilo tem uma sínfise que é maior. Com isso, o que acontece? A cabeça dele, a ponta do focinho dele pode ser mais estreita. Não é um espetáculo isso? Olha que coisa interessante. E quando a gente vai para a letra F, que é um gavial, olha aí você explica direitinho
aquela forma com aquele focinho todo alongado, né? Então essas são as maneiras, né? Você vê aí a seta, como é que ela vai se locomovendo até o final da sínfise, ali para mostrar onde está a sínfise, né? O final da sínfise, né? E para vocês terem uma ideia, como ela vai se voltando para a parte mais caudal da mandíbula, né? Então é assim que você, se você tiver essa lembrança na cabeça, encontrar, né, te derem, vamos dizer que vocês estão fazendo uma prova aí no futuro, né, para entrar no mestrado, doutorado ou no emprego, e eles te dão essas sínteses. Então é só você lembrar aqui na aula do professor Oscar, né, que é uma aula marcante na vida de vocês, e vocês então vão separar com tranquilidade esses 3 grupos de crocodília. Corta e fica ali. Existem também algumas diferenças sutis que você, ao achar um crânio, aí sim você achou um crânio completo. O animal está ali morto, você está com a carcaça dele. Como é que você vai saber se ele é um jacaré ou um crocodilo? Gavial é tranquilo, né? A gente sabe que ele, apesar de que tem que se tomar cuidado, porque existe, tá, alguns jacarés que também tem aquele focinho um pouco alongado, diferente do gavial, mas também tem um focinho alongado. Okay? Mas fora isso, a gente vai ver assim, vou fazer que eu dê na prova. Está aqui a prova, eu preciso que vocês, através dessa cabeça, vocês me digam se é um crocodilo ou jacaré. Quem é quem aí? Como é que vocês fariam? Não é? Então a gente vai observar aí. Olha em A e olha em B. Em A é um jacaré. Em B é um crocodilo. Olha a diferença sutil. O que eu chamei de diferença sutil? Veja aí. O jacaré, na letra A, ele, quando está de boca fechada, você só vê os dentes da maxila. Observa bem. Todos os dentes da maxila estão aparecendo ali, não é? Ou pelo menos a maioria deles. Confere? Estão podendo observar isso aí, não é? Agora, quando você olha o B, que é um crocodilo, olha um dentinho ali próximo, né? Entre ali a pré-maxila e a pós-maxila, ou a maxila, como queira. Nem a pós-maxila, seria a pré-maxila e a maxila. Vocês têm um dente saindo aí da mandíbula para cima. E ele fica visível externamente, no caso dos crocodílios. Tá bom? Então essa é uma maneira, uma diferença sutil que vocês podem utilizar para diferenciar um jacaré de um crocodilo. E tentando quanto ao dimorfismo sexual, né, o que a gente pode dizer? Professor, como é que eu vou separar um macho de uma fêmea? Não pode. Se for na época da cópula, tudo bem. Né? Quem estiver por cima, né, introduzindo na cloaca da fêmea, aí sim, um pênis, né, uma glande, como a gente já viu, por exemplo, da tartaruga, parecido, então você vai ver aí essa cópula. Aí você sabe quem é o macho, quem é a fêmea. Fora isso, não dá. Tá? Então, digo para vocês, esse desenho, ele é verdadeiro? A menina está perguntando, ou está exclamando, né? It's a boy. Né? É um menino, não é. Ela não tem essa capacidade. Não dá para você ver se é um menino ou, né, se é um jacaré macho ou se é um jacaré fêmea. De acordo? Então, assim, no natural, não. A não ser que esteja na época da reprodução, como eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Passar a porta. Outra curiosidade muito interessante nesse grupo é o cuidado parental. Né? Então, o crocodilo não é igual ao textudines, não é igual aos esquamatas. Tá? Ele tem, assim como as aves, dentro do grupo de arcosáureas, né, são os dois que têm cuidado parental. Tanto os crocodília quanto as aves. Eles tomam conta dos ovos, tomam conta do ninho. Então, vocês estão vendo aí essa folhagem ressecada aí? Isso é um ninho de jacaré. Tá?
E a mãe fica furiosa, não chegue perto. Tá? Olha que ela já está ali ameaçando, o cara chegou, né? Alguém chegou para tirar uma foto de perto, ela já fica muito oriçada. Né? Ela ataca mesmo. Então tem que tomar muito cuidado quando você está próximo a um ninho de jacaré, porque com certeza a mãe está muito perto e ela vai tentar te expulsar dali. De acordo? Agora, é mais interessante, você vê, ela constrói, ela pega uma série de gravetos, né, mato e tudo, e coloca os ovos ali dentro e fecha isso aí de uma maneira a que ela possa, quando os ovos eclodirem, ela possa não só ajudar, como também ela tem uma coisa muito interessante, que ela pega os jacarezinhos, bota na boca, né, e leva para dentro d'água, para a corrente de água mais próxima. Né? Às vezes elas ficam em cima do dorso dela, vocês já devem ter visto várias fotos com isso, a mãe, uma porção de jacarezinho em cima, tomando conta. Ou nadando próximo a ela, tomando conta. Então, esse cuidado parental é uma coisa que a gente vai encontrar muito firme dentro desse grupo. Tá? Não só de crocodília, como também das aves, como a gente já sabe. Já terminando a nossa aula, então isso aí é só uma charge, né, para a gente ver os dinossauros atacando os mamíferos. Né? Você vai vendo depois as aves, né, com os mamíferos. Depois eles estão mais ou menos no mesmo também, depois agora os mamíferos que atacam as aves. Né? Então é muito interessante. A gente vê isso aí, uma brincadeirinha, para a gente mostrar para vocês que às vezes, dentro do processo evolutivo, aquele que era o predador um dia pode vir a ser o predado no dia seguinte, obviamente dentro de termos geológicos, aí alguns milhões de anos. Agora, vamos ao término da aula. Então, para ir terminando a nossa aula, eu trouxe aqui essa representação da mitologia grega, que né, foi feita numa lápide de Alexander von Delmarck, que é um conde alemão. E essas, então, como eu falei, são as moiras da mitologia grega. Essas três irmãs têm uma coisa muito curiosa. Elas são as responsáveis pela vida. Né? Então, essa primeira que vocês veem à esquerda, que é Cloto, Cloto, ela tece o fio da vida. Ela que vai tecer, né, nosso fio que vai nos dando vida. Conforme ela está tecendo, nós estamos vivos. No centro, nós temos Atropos, que é a mais velha, que ela se encarrega de cortar esse fio quando chega a nossa hora, né, determinando a nossa morte. E, durante a nossa vida, até o início do tecer desse fio, até o seu corte, quem vai anotando o que vai acontecendo conosco é Láquesis, né? Que, por sinal, é um gênero de serpente peçonhenta, né? Vocês se lembram, que é a Urutu, né? E ela, então, lê o livro do destino. Então, isso é uma homenagem minha para vocês, não uma homenagem póstuma, com exceção, porque o que eu desejo para vocês é que, entre Clotos e Láquesis, que Atos não consiga cortar o fio da vida e que ele seja tecido por muito e muito tempo, tá? Então esse é o desejo para vocês, enquanto professor, que vocês tenham uma vida longa e próspera. Encerramos então agora, já aí, dizendo para vocês me aguardarem na próxima aula, que depois a gente vai ter uma parte síncrona, né? A gente vai estar juntos. Mas espero que vocês também gostem desse segundo grupo dos Arcosáurea. Tudo de bom para vocês e descansem. Um abraço. Abri a porta. Em algumas casas, por exemplo, na Califórnia, né? Naqueles lagos lá,
onde tem muito jacaré e crocodilo, que no caso até alligator ou jacaré, ok? Ou de uma maneira dele fugir. Quando ele está, então, fazendo movimentos, né, que vão de um lugar a outro, ele usa o andar alto. Então, aí vocês estão vendo só o início. Esse também vocês encontram no YouTube, que é o andar alto dos crocodilos. Procurem, vocês vão achar. Aí vocês vão ver como é que ele anda com o corpo bem alto. Ele levanta o centro de gravidade e se locomove direitinho.